A paz de Deus, meus irmãos! Meu nome é Maria do Carmo, sou da cidade de Bom Jardim da Serra e hoje vou trazer para vocês um testemunho que foi escrito com lágrimas, mas terminado com glória. Aleluia! Quem está contando sou eu mesma, a que nasceu sem se mexer, a que não conseguia sequer levantar um dedo, mas que hoje fala em pé e com a alma cheia do Espírito Santo. Deus seja louvado! Eu nasci diferente. Desde o ventre já havia algo que a medicina não explicava com clareza. Minha mãe conta que o parto foi difícil, que eu não chorava como os outros bebês, que as enfermeiras estranharam logo de cara. E quando o médico entrou no quarto com aquele semblante pesado, ela já sabia que algo estava errado. Ele olhou nos olhos dela e disse, com a frieza que a ciência muitas vezes traz: Dona Cristina, sua filha tem uma condição rara. Ela não vai andar, nem sentar sozinha, nem mexer os bracinhos. O corpo todo dela está paralisado. Só a cabeça ela poderá mover. E isso, se Deus quiser. E quis, irmãos, aleluia! Porque mesmo com um diagnóstico desses, minha mãe não se desesperou. Ela não era mulher de desmaiar com notícia ruim. Era serva de Deus, da obra da piedade, acostumada a dobrar o joelho quando a terra treme. Ela apenas pegou o véu da bolsa, cobriu a cabeça e orou ali mesmo, dentro do quarto do hospital. Senhor, se essa é a tua vontade, me dá forças. Mas se for para glorificar o teu nome, faz da vida dessa menina um testemunho. Glória a Deus! E assim começou a minha história. Uma história vivida deitada, carregada no colo, dependente de tudo. Eu nunca brinquei de boneca, nunca corri no quintal, nunca subi em árvore como as outras crianças. Mas, irmãos, dentro do meu peito havia um coração que sentia. Aleluia! Eu via o mundo com os olhos, ouvia com atenção e sentia algo diferente que eu nem sabia nomear. Era o Espírito de Deus. Desde pequena, eu já sentia ele perto. Aos domingos, minha mãe me levava nos cultos da congregação. Primeiro no culto de jovens e menores, de manhã cedinho. Ela me arrumava toda com aquele vestidinho claro e o cabelinho penteado para trás, me colocava no colo ou na cadeira adaptada, me cobria com um cobertor nas pernas e seguia a pé até a igreja. Era longe, mas ela dizia: quem tem promessa não se cansa. Aleluia! Lá dentro, eu me sentia viva. Mesmo sem me mover, meu coração pulava. Eu não falava, mas glorificava com os olhos. Cada palavra que saía da boca do cooperador dos jovens parecia cair direto na minha alma. Tinha dias que eu sentia uma alegria tão grande que meu pescoço se movia sozinho, como se quisesse dizer: eu tô aqui, Senhor! Glória! Lá dentro, eu me sentia viva. Mesmo sem me mover, meu coração pulava. Eu não falava, mas glorificava com os olhos. Cada palavra que saía da boca do cooperador dos jovens parecia cair direto na minha alma. Tinha dias que eu sentia uma alegria tão grande que meu pescoço se movia sozinho, como se quisesse dizer: eu tô aqui, Senhor! Glória! Os irmãos começaram a notar. Diziam para minha mãe: essa menina sente mais do que muito adulto. E era verdade. Aleluia! Porque Deus nunca deixou meu corpo se mexer, mas nunca me negou sua presença. Me acompanhava nos cultos, nas madrugadas, nas orações da minha mãe. Mas o tempo passou, e com ele veio também o desânimo. Não da minha parte, mas dos outros. Gente boa, irmãos queridos começaram a dizer: talvez Deus não queira curar, talvez seja assim para sempre. E minha mãe sorria, mas quando entrava no quarto, chorava aos pés da cama. Ela nunca deixou de crer, mas o tempo, às vezes, pesa. Aleluia! Eu via tudo. Mesmo sem falar, mesmo sem tocar, eu entendia. Sentia o coração dela acelerado durante a oração. Sabia quando ela estava pedindo força, quando estava questionando, quando estava cansada. E eu, com minha cabeça virada para o lado, só conseguia chorar em silêncio, porque eu também queria ser curada. Eu também queria andar, cantar, tocar, queria abraçar minha mãe, que tanto lutava por mim.
Mas ao invés de cura, vieram as noites longas, as febres, as visitas no hospital. Mais exames, mais médicos balançando a cabeça e dizendo: não há o que fazer. Mas Deus, meus irmãos, Deus nunca disse que não havia o que fazer. Ele só estava esperando o momento certo. Aleluia! E esse momento começou a se desenhar numa tarde fria, com a janela do meu quarto entreaberta, o vento entrando e o sol se escondendo atrás da serra. Minha mãe ajoelhou-se aos pés da minha cama, como sempre fazia. Eu a vi colocar o véu na cabeça e dobrar o joelho com gemido. Mas dessa vez havia algo diferente. Ela ficou ali por mais tempo que o comum, e o quarto foi se enchendo de uma paz estranha, um calor doce, uma presença. Como eu contei, aquela tarde começou igual a tantas outras. O vento frio entrando pela janela, minha mãe de joelhos ao lado da cama, o quarto mergulhado num silêncio que só era quebrado pelo som baixo da respiração dela e o ranger do assoalho antigo quando ela se movia durante a oração. Mas tinha algo diferente naquele dia. Eu senti. Era como se a atmosfera tivesse mudado. A oração dela começou como sempre, com um Senhor, aqui estou mais uma vez. Mas não terminou como sempre. Aleluia! Minha mãe orava de forma simples, sem gritos, sem gestos exagerados. Era só ela e Deus, em tom baixo, com o véu sobre a cabeça e o coração rasgado diante do trono. Mas, naquele dia, no meio da oração, algo veio com tanta força que ela caiu em pranto. Eu, mesmo sem mexer nada do corpo, só podia virar o rosto e tentar enxugar a lágrima que escorria do canto do meu olho. Mas dentro de mim, algo começou a ferver. Um calor subia do estômago para a garganta e eu sabia, Deus estava ali. Aleluia! Foi então que aconteceu. Minha mãe, entre lágrimas e gemidos, disse uma frase que ficou gravada na minha alma. Senhor, se for da tua vontade, me mostra o que fazer. Se ainda tem uma promessa viva na vida da minha filha, fala comigo agora, porque eu não aguento mais ver ela deitada, parada, sem viver o que tu prometeste. Glória a Deus! Na mesma hora, meus irmãos, algo tomou conta daquele quarto. Eu não sei explicar com palavras da terra. Era como se as paredes desaparecessem. Um calor suave encheu o ambiente, e minha mãe parou de orar de repente. Ficou em silêncio, ajoelhada, com os olhos fechados. E então, ela ouviu uma voz. Não era a voz dela, nem da mente dela. Era algo de fora, mas que entrava dentro. Pega o teu véu, coloca sobre a cabeça da tua filha, porque eu vou selar e levantar. Aleluia! Glória a Deus! Ela tremeu, me contou depois que sentiu as pernas bambas, mas não duvidou, obedeceu na hora. Tirou o véu da cabeça, aquele véu simples que ela usava nos cultos e nas orações, e o segurou com as duas mãos, como quem segura algo sagrado. Se levantou devagar, respirando fundo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se aproximou de mim com aquele olhar que só mãe tem quando sente a presença de Deus de forma verdadeira. E então, com todo o cuidado, ela colocou o véu sobre minha cabeça. Glória! Naquele momento, irmãos, eu senti uma explosão dentro do meu peito. Era como se uma força me atravessasse inteira, algo que vinha de cima, do alto, como fogo, mas que não queimava. Meu corpo, que nunca respondeu a nada, começou a tremer. Primeiro leve, depois forte. Minha cabeça tombou para o lado e voltou com mais firmeza. Os olhos começaram a piscar rápido e minha boca, que só servia para respirar e engolir líquido com ajuda, se abriu sozinha. E foi aí que aconteceu. Uma língua nova começou a sair da minha boca, um som que eu nunca tinha aprendido. Uma voz que não era minha, mas era minha alma falando. Fui selada com o dom de novas línguas. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Minha mãe caiu de joelhos na hora, gritando em pranto, glorificando como nunca. A casa parecia tremer, a janela bateu com força, o ar se encheu de uma unção que era impossível resistir. Eu, Maria, que nunca tinha movido nada além da cabeça, comecei a sentir os dedos formigarem, os braços se erguerem sozinhos, as pernas estremecerem. Em minutos, o corpo todo já se movia. Eu estava sendo curada, aleluia! Estava sendo levantada pela mão do Altíssimo.
Depois que minha mãe colocou o véu sobre a minha cabeça e aquela virtude desceu como uma avalanche de luz, eu fui selada com o dom de novas línguas. E, meus irmãos, aquilo que parecia impossível começou a acontecer diante dos olhos dela e dos meus também. Aleluia! Meu corpo, que por 17 anos esteve imóvel, começou a despertar como se o próprio Criador estivesse soprando vida de novo em cada célula. Glória a Deus! Os meus braços, que até então eram apenas carregados por outros, começaram a se mexer devagar. Os dedos se esticaram. Senti um calor nos ossos, como se corrente elétrica passasse neles. A respiração ficou forte, as pernas estremeceram. Minha cabeça, que era a única parte que eu mexia, agora já não precisava ser a única a se mover. Eu estava sendo ressuscitada em vida. Aleluia! Era como se a promessa de Ezequiel sobre os ossos secos estivesse se cumprindo em mim. Glória! Minha mãe, quando viu aquilo, não suportou. Gritava de joelhos: Glória! Glória a Deus! Senhor, eu estou vendo! Eu estou vendo! Chorava alto e os vizinhos começaram a bater no portão achando que algo ruim tinha acontecido. Ela correu para a sala, ainda com os olhos molhados, abriu a porta e só conseguiu dizer: A Maria está de pé! Aleluia! Meu tio Jonas foi o primeiro a entrar. Ele era músico da Comum de Monte da Esperança, um homem sério, daqueles que falam pouco. Quando ele me viu sentada, com os braços levantados, falando em línguas, ele desabou. Se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cama, e começou a glorificar. Era como se o céu tivesse descido naquela casa. Os vizinhos que entravam chorando. Ninguém entendia, mas todos sentiam. Aleluia! Eu tentava falar algo em português, mas minha boca só saía em línguas, e meus olhos estavam marejados. Eu olhava para as minhas mãos, mexendo sozinhas, olhava para as pernas e sentia que podia. Aleluia! Até que veio um momento mais forte de todos. Eu coloquei os pés no chão pela primeira vez na vida. Glória a Deus! Devagarinho, com a ajuda da minha mãe, que tremia como uma folha, eu me levantei. Primeiro, fiquei em pé com dificuldade, me segurando no ombro dela. Mas foi questão de segundos. Uma força veio de dentro para fora. Meus joelhos, que antes nunca sustentaram nada, agora firmavam o corpo como colunas feitas pelo próprio Espírito Santo. Glória a Deus! E eu dei o primeiro passo. Depois, o segundo. Depois, o terceiro. E, de repente, eu estava andando dentro do meu quarto. Aleluia! O quarto virou altar, virou púlpito, virou vale de glória. A notícia correu. Em menos de meia hora, já tinha irmãos da Comum inteira chegando em casa. O cooperador dos jovens, irmão Hélio, chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando entrou no quarto e me viu andando, ele caiu de joelhos e disse: A promessa se cumpriu! A promessa se cumpriu! Glória, glória, glória a Deus! Aquele fim de tarde virou noite de culto. Culto sem púlpito, sem orquestra, mas com glória de sobra. A Irmandade se ajoelhou no chão da sala, da cozinha, do corredor, todos orando, glorificando. E eu, que antes era carregada no colo para ir no culto, agora glorificava em pé, com as mãos levantadas e a voz selada com poder. Aleluia! Deus seja louvado! Meus irmãos, o que Deus fez naquele dia foi só o começo, porque o que Ele faz, Ele sustenta. E a notícia não ficou só na nossa cidade, chegou em outras comuns, em outras regiões. Gente que nunca me viu começou a vir em casa para conhecer a menina do milagre. Mas eu sabia que não era sobre mim, era sobre o Deus que eu sirvo. O Deus que ressuscita promessas, que não se esquece, que responde oração feita de joelhos. Aleluia! Depois daquela tarde gloriosa em que Deus me curou e me selou com o dom de línguas, a minha vida virou outra. Mas não foi só o corpo que foi levantado, foi a alma, foi a história, foi a promessa inteira que Deus reergueu diante da Irmandade. Aleluia! A primeira vez que fui ao culto depois da minha cura, a igreja estava lotada. Era um domingo à noite, culto oficial, e me lembro que demoramos quase meia hora para conseguir entrar.
A porta estava cheia de irmãos chorando, gente ajoelhada no átrio, irmãs com o véu já encharcado de lágrimas só de saber que eu estava vindo. E quando entrei, andando com meus próprios pés, a igreja não aguentou. Era glória de um lado, pranto do outro, parecia que os céus tinham descido ali para assistir comigo aquele momento. Aleluia! O ancião da nossa comum, irmão Leônidas, ficou parado no púlpito, com os olhos cheios d'água. Ele não disse nada por alguns segundos, só levantou a mão e glorificou. Foi um culto que ninguém esquece. O cooperador não conseguiu terminar a leitura da palavra. O Espírito Santo tomou a frente. Era só oração, choro, línguas e glória. Aleluia! Só era uma alma que tinha vivido um milagre e queria glorificar. Onde eu ia, a presença vinha junto. E não por minha causa. Era Deus confirmando que a promessa era real. Tinha culto que eu nem conseguia falar tudo. Bastava dizer: eu sou Maria, a ex-deficiente que nasceu sem se mexer. E a igreja inteira já estava tomada pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Foi nesse tempo que nasceu no meu coração um desejo novo. Eu já amava a música desde pequena, mesmo sem poder tocar. Ficava ouvindo a orquestra, sentindo as notas como se fossem orações em forma de som. E agora, com o corpo funcionando, eu quis aprender. Comecei a estudar música escondido no meu quarto, com uma teclinha antiga que ganhei de doação. Aleluia! Aprendi sozinha a ler partitura. Depois, fui até o encarregado da orquestra e disse com jeitinho: irmão, será que posso fazer o teste para tocar na igreja? Ele me olhou com os olhos cheios de brilho e respondeu: filha, quem foi levantada pela mão de Deus vai ser usada na obra dele. Glória a Deus! Estudei, me preparei e logo fui chamada para fazer o teste. Lembro até hoje do dia em que entrei na sala com as irmãs. Tinha gente que me olhava e cochichava. É ela, a que não se mexia. Fiz o teste com temor, o coração tremendo, mas com fé. Quando terminei de tocar, a irmã que aplicava o exame olhou para mim e disse com a voz embargada: Deus te levantou para tocar, irmã Maria. Vai e toca com humildade, porque o céu vai descer quando você encostar nesse órgão. Aleluia! Fui aprovada, glória a Deus! Passei a tocar nos cultos com temor e lágrimas. E toda vez que eu subia no banco do órgão, era como se meu corpo lembrasse de onde veio. Aleluia! Cada nota que eu tocava era uma glória, cada acorde era um testemunho. Irmãos choravam só de ver. Irmãs mais antigas da Obra da Piedade vinham me abraçar no final dos cultos dizendo: filha, você é a resposta de oração. Depois que comecei a tocar na igreja, minha vida se transformou numa verdadeira missão. Não era só o teclado que eu tocava, era a alma de quem ouvia. Aleluia! Cada vez que eu sentava no banco do órgão, meu coração se quebrantava. E eu tocava com lágrimas, com temor, com aquela lembrança viva de quando meu corpo era parado e minha alma clamava em silêncio. Fui chamada para tocar em cultos de mocidade, batismos, reuniões especiais. Deus foi me usando com simplicidade. E eu, que antes dependia dos outros para tudo, agora era instrumento nas mãos de Deus para tocar corações. Aleluia! Vi almas voltarem para os caminhos de Deus só ouvindo o que Ele fez por mim. Vi jovens largarem o vício, largarem o pecado, chorarem feito criança ouvindo o testemunho. Porque o milagre não foi só no meu corpo, foi na minha história, foi no espírito. Aleluia! Até hoje, quando olho para trás e lembro da menina que só mexia a cabeça, eu glorifico. Porque se Deus me tirou daquele leito, foi para mostrar que não há barreira que o céu não atravesse, não há enfermidade que Ele não cure, não há paralisia que Ele não transforme em caminhada de glória. Glória, glória, glória a Deus! Meus irmãos, talvez você esteja ouvindo esse testemunho aí do outro lado e se sentindo travado. Não no corpo, mas na alma. Talvez tua paralisia seja espiritual. Talvez você esteja vivo por fora, mas por dentro sem força, sem reação, sem fé. Aleluia! E eu te digo agora, em nome de Jesus, dobra o joelho aí onde você tá. Faz como minha mãe fez. Coloca o véu se é irmã. Clama, porque o Deus que me curou é o mesmo que te alcança agora. Aleluia!
E se você tem promessa, não enterra. Deus não se esquece, Ele cumpre. E Ele não precisa de palco nem de multidão. Às vezes, Ele escolhe o quarto pequeno, o canto escondido, a alma simples, aleluia. Porque Ele não divide a glória com ninguém. Se essa obra tocou o teu coração, eu peço de todo o coração. Se inscreve aqui no canal Testemunhos de Fé, compartilha esse vídeo com alguém que está fraco, que está caído, que está na cadeira do desânimo, da dúvida, do pecado. Deus pode levantar. Comenta aqui embaixo, eu creio nas promessas de Deus. Deixa esse comentário como ato de fé, como clamor, como semente plantada. E eu termino dizendo, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Aleluia! Deus seja louvado.